Salmo de Davi, que está no capítulo 51, e leremos a partir do versículo 10. Diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Torna-me a dar a alegria da salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Fecha os teus olhos agora e nós oramos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua palavra e eu te peço, fala conosco através dela nessa noite. Enquanto, Deus, eu estiver pregando, que todo e qualquer levante do inimigo, todo e qualquer, Senhor Deus, ou Pai, ação do inimigo, para impedir que a tua palavra, Senhor, chegue às mentes, aos corações, toda e qualquer perturbação, seja de alma, seja de mente, seja repreendido deste lugar agora, seja repreendida a inquietude, seja repreendido agora, Senhor Deus, as distrações, toda a batalha no mundo espiritual agora, Pai, nós declaramos anulado, para que os teus filhos recebam plenamente a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amados irmãos, Salmos de número 51, ele é um salmo escrito por Davi. E ele foi escrito num momento muito delicado na vida de Davi. E por que foi escrito num momento delicado da vida de Davi? Porque foi escrito no momento em que Davi caiu em si, depois de ter cometido o pior e maior erro da sua vida. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque existiam nele alguns princípios, algumas coisas no caráter dele, que fazia o coração de Deus se mover por Davi. Mas mesmo Davi sendo este homem, Davi, ele teve falhas, ele pecou e ele errou. E o maior erro da vida de Davi, o maior pecado da vida de Davi, foi um adultério seguido de um homicídio. Sim, um homicídio. Davi, ele começou a sua queda, Davi começou o seu erro, Davi começou o seu pecado, quando, como rei de Israel, deveria ser o primeiro a estar na frente do campo de batalha. Mas ele se escondeu, se ocultou da sua responsabilidade de rei, e preferiu ficar no palácio, preferiu ficar em casa. Ele era para estar na guerra, ele era para estar à frente dos soldados, ele era para estar, militando aquela milícia, aquele combate, mas ele preferiu ficar em casa. E ali começa já o tropeçar de Davi, ali começa já o erro de Davi, porque quando Davi está em casa, ele estava lá um dia andando no seu palácio, e de repente ele observa e vê a bela Betseba, que era uma mulher muito bela, e ela está se banhando, e ele deseja aquela mulher. Eu quero tomar tempo aqui, o fato é que ele manda chamar aquela mulher, ele deita-se com essa mulher, só que esta mulher é casada, um general de guerra, e um homem fiel. Porque quando Davi vê o erro que cometeu, e ele diz: que isso pode gerar para mim? Olha o que isso pode gerar para mim. O homem está na guerra e eu me deito com ela. Olha tudo que pode acontecer. Ele manda então buscar aquele homem. E ele então se apresenta aquele homem e diz: vai agora, fica com a tua mulher, deita-te lá com a tua mulher, tira um tempo com ela. E ele diz: não, como eu posso fazer isso? Se os meus irmãos de arma, eles estão lá no campo de batalha, que homem seria eu? Estar eu aproveitando, enquanto os outros estão lá no campo de batalha. E ele então se nega, o marido se nega. Davi então vai piorar a situação. Ele vai mandar uma carta para os generais, que quando chegar a hora de uma batalha bem difícil, colocasse aquele capitão à frente do campo de batalha,
e eles recuassem, o deixando sozinho, para que ele fosse morto no campo de batalha. Davi comete o pior erro da sua vida. Ele está se sentindo envergonhado, ele está se sentindo acusado, ele está sentindo o peso do erro sobre os seus ombros. Davi está vivendo uma guerra interna terrível. Nós sabemos que quando nós cometemos um erro, quando nós falhamos com alguém, é difícil até de olhar nos olhos daquela pessoa. Quando nós cometemos um erro, nós nos sentimos envergonhados, nós temos vergonha. Quando nós cometemos um erro, nós nos sentimos acusados. As pessoas olham para nós e a gente se pergunta: será que eles sabem? Será que alguém falou? A gente se sente acusado. Se é um cristão, vem na igreja, a palavra pregada, se sente acusado pela palavra. Porque na verdade o que lhe acusa é a sua própria consciência apertada pelo Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nos sentimos envergonhados, nos sentimos acusados, sentimos o peso sobre nós. Davi, ele estava vivendo um momento dificílimo. Davi estava vivendo uma batalha terrível interna, gerada pelo seu próprio erro, gerada pelo seu próprio pecado. E dentro desse contexto é que vai ser escrito o Salmo de número 51. Davi está vivendo esse tempo: vergonha, acusação, peso, constrangimento, todos os piores sentimentos que você pode imaginar, que pode alcançar o coração e a alma de uma pessoa, estavam alcançando o coração de Davi naqueles dias. E dentro desse contexto, diante de muitas palavras, eu quero destacar aqui a partir do versículo de número 10, Davi então vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi compreende que ele precisa receber do Senhor um novo coração. Ele pede para o Senhor que o Senhor dê para ele um novo coração. Ele pede para o Senhor um coração puro, porque o coração que ele tem agora não está puro. O coração que ele tem agora está manchado pelo pecado. O coração que ele tem agora está manchado pelo erro. O coração que ele tem agora está manchado pela acusação, pela vergonha, pela culpa. E Davi compreende que se ele quer viver uma mudança na sua vida, se ele quer sair daquela situação, se ele quer virar aquela página, se ele quer viver um outro momento na sua vida, tudo precisa começar primeiro dentro dele. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, toda mudança sempre vai começar dentro de você. Quando você quiser uma mudança na sua vida, quando você quiser uma mudança numa situação, quando você quiser viver um novo tempo, quando você quiser deixar o momento da dor, quando você quiser deixar o momento da vergonha, quando você quiser deixar o momento do erro, quando você quiser deixar os momentos difíceis, quando você quiser viver algo novo na sua vida, quando você desejar ver um novo tempo ser destravado na tua história, você precisa entender que a mudança precisa começar dentro de você. Às vezes nós queremos mudanças na nossa vida e dizemos: não está nada bom, minha vida não está boa, estou vivendo um tempo difícil, eu estou vivendo um momento ruim, talvez o que eu preciso é mudar de trabalho, vou pedir demissão, vou para outro lugar. Alguém pode pensar: não, tem algo errado, eu estou vivendo um momento difícil, eu não estou bem, talvez o que eu preciso é mudar de ambiente, é para uma outra cidade, é para ir a outro lugar. Ou seja, às vezes nós olhamos para as mudanças externas
E achamos que as mudanças externas é que vão determinar o destravar de Deus na nossa vida. Mas eu digo para você que não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de estado, não adianta mudar de país, não adianta mudar, não é de emprego, não adianta mudar, não é a localização geográfica, se dentro de você não começar as mudanças. Davi, ele está envergonhado. Davi quer viver uma mudança, Davi quer viver uma transformação, Davi quer viver uma nova história. Então ele pede para Deus: Deus, começa mudando aqui dentro de mim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. É tempo de Deus nos dar um novo coração, é tempo de Deus mudar o nosso coração, é tempo de Deus fazer uma transformação interna dentro de nós, é tempo de Deus trocar a dor pela alegria, o pranto não é pela felicidade, é tempo de Deus tirar o luto e dar vestes de louvor, é tempo de Deus fazer mudanças na tua vida, é tempo de Deus destravar coisas na tua vida, mas primeiro Deus precisa transformar o teu coração. Quem crê, aplauda Ele bem forte nessa noite. Não adianta mudar de lugar se o coração continua o mesmo, reclamador, murmurador. Não adianta mudar o ambiente se o coração continua o mesmo, ingrato, infiel. Não adianta mudar o ambiente se o coração continua o mesmo, pecaminoso, invejoso, soberbo, orgulhoso. Toda grande mudança, aleluia, eu estou sentindo a presença do Senhor. O Senhor está liberando nessa noite sobre vidas novo tempo. Levante a tua mão, que eu estou profetizando sobre você. Toda grande mudança, e haverá grandes mudanças na tua vida, começa com Deus mudando o teu coração. E são dias de Deus mudar o teu coração. Quem crê, diga amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu quero um novo coração. Eu quero um novo coração. E renova em mim um espírito reto. O espírito aqui não é o espírito de Deus. O espírito aqui é o espírito humano. Está em letra minúscula. Renova em mim um espírito reto. Isso aqui fala de ser uma pessoa decidida, ser uma pessoa posicionada, uma pessoa que anda na mesma direção, reto. Nós muitas vezes queremos viver grandes mudanças, nós muitas vezes queremos viver algo novo de Deus na nossa vida, mas somos inconstantes, somos movidos por momentos, somos altamente motiváveis, mas na mesma medida que nós somos motiváveis, nós também nos desmotivamos. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Existem pessoas que elas não perseveram, elas não permanecem, elas têm um sonho, elas têm uma meta, elas têm um objetivo, mas quando vem as lutas, quando vem as adversidades, quando vem os ventos contrários, logo elas se deixam esmorecer e elas desistem. Eu sempre digo isso, eu como pastor já lidei com muitos irmãos que eles têm uma dificuldade. Eles começam muitas coisas, mas terminam poucas coisas que começaram. Porque ao iniciar um projeto, iniciar uma coisa, quando vem o tempo da dificuldade, quando vem o momento em que você tem que pagar o preço pelo teu projeto, pelo teu sonho, para viver um novo tempo na tua vida, quando sopra o vento contrário, quando as coisas se tornam difíceis, logo a pessoa esmurece, e logo ela desiste, e ela diz, não, eu vou desistir da faculdade, é por isso, por aquilo, não, eu vou desistir da minha carteira, eu já rodei uma vez, não vou tentar de novo, não vou mais tentar tirar essa carteira, não, eu vou desistir desse negócio,
Faz 6 meses que eu abri e ainda não está dando retorno, irmão. Nenhum negócio no Brasil dá retorno em 6 meses. 2 anos é só para você pagar a conta. Davi entende, Davi quer viver um novo tempo. Até aquele momento da vida de Davi, Davi só está naquele coração, porque ele só está naquela situação, porque ele precisava de um novo coração. O coração que ele tinha lhe fez pecar, o coração que ele tinha lhe fez errar, o coração que ele tinha lhe fez não é falhar. E o seu espírito, que é o que? A sua personalidade, o eu, a persona, quem ele é. O seu espírito, a sua personalidade era o quê? A personalidade dele era aquilo. E não era reto. Deus tinha um chamado, Deus tinha um propósito na vida de Davi. Deus tinha, não é algo na vida de Davi. Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem Deus era. Davi sabia o que Deus tinha para a vida dele. Mas bastou uma Betseba e Davi esqueceu do propósito. Bastou a tentação da Betseba e Davi esqueceu o que Deus tinha. Olha o que Davi fez. Ele deita-se com aquela mulher casada e, para encobrir a sua transgressão, ele chega ao ponto de articular a morte de um inocente. Isso vai trazer consequências. Não é matéria para cá, senão vou pregar 2 horas e não é isso hoje. Culto de meio de semana. Mas isso vai trazer grandes consequências na vida de Davi. A família de Davi vai ser dilacerada por causa desse pecado, porque o pecado sempre traz consequência. Mas tudo por quê? Porque faltou para Davi ser mais posicionado. E nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos dentro de um contexto aonde o inimigo vai se levantar, o inimigo vai nos tentar, vão se levantar provações. Muitas serão as coisas que vão tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Irmãos, o que eu já vi de gente que um dia estava sob o altar, sendo usado por Deus, cantando, tocando, pregando. O que já existiu de pessoas que um dia foram instrumento de Deus, nas mãos de Deus, e o inimigo então colocou diante daquela pessoa situações para que ela se desviasse do seu propósito. Mas nesta noite eu estou profetizando que Deus tem propósito para a tua vida, que Deus tem propósito para o teu ministério, que Deus tem sonhos, que Deus tem projetos para você, e não importa o preço que você tiver que pagar, você precisa perseverar e se manter reto naquilo que Deus tem para a tua vida. Davi, ele quer viver um novo tempo. Ele não está satisfeito com a vida dele. Ele não está satisfeito do estado que ele está naquele momento da vida dele. As coisas não estão bem. Dentro dele não está bem. Ao redor dele não está bem. Davi não está satisfeito com a vida que ele está tendo. Ele quer uma mudança. Então ele pede para Deus: me dá um novo coração. Crie em mim um coração puro. E me dá um espírito reto. Eu quero me manter andando em frente. Eu não quero mais ser aquele mesmo homem que se desvia do seu foco. Eu não quero mais ser aquele mesmo homem que se desvia daquilo que Deus tem para mim. Levante a sua mão, em nome de Jesus. Derramar som de que amarterei. Em nome de Jesus, você vai seguir em frente para tudo aquilo que Deus tem na tua vida. Não haverá vento, não haverá provação, não haverá tentação, não haverá homem, não haverá demônio, não haverá dificuldade que vai tirar você do caminho que Deus tem para a tua vida. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga amém. Você está recebendo. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova
Renova dentro de mim um espírito reto. Aí o versículo de número 11, ele vai dizer: não me lance fora da tua presença. Antes de Davi, que era rei, houve um outro rei, Saul. Eu já falei algumas vezes sobre o rei Saul. Tanto Davi e Saul pecaram. Mas sabe qual é a diferença de Saul e Davi? É que Saul não temia perder a presença de Deus. Saul só temia perder o trono. Quando o profeta Samuel foi até o rei Saul e disse assim: Deus está mandando dizer que o teu reinado está chegando ao fim, Saul se desesperou. Mas quando a presença de Deus se afastou de Saul, Saul não deu nem bola. Porque a preocupação de Saul, que foi o rei que antecedeu a Davi, a preocupação de Saul não era perder a presença de Deus. A preocupação de Saul era só não perder o trono. Ele só não queria perder a coroa. Agora olhe para mim e preste atenção. Coroa sem Deus não é coroa. Coroa sem Deus é maldição. Saul tinha coroa, mas não tinha Deus. Tem muita gente que tem coroa, mas não tem Deus. Tem muita gente que tem posição, mas não tem Deus. Tem muita gente que tem título, mas não tem mais Deus. Saul tinha uma coroa de ouro. Na terra, nós temos lá a coroa da rainha da Inglaterra, que agora não é mais rainha, agora é o rei, mas a coroa lá do reinado da Inglaterra, vale eu não sei quantos milhões, e é guardada, protegida num lugar totalmente fechado, porque é valiosíssima demais. Eu não sei quanto que valia a coroa de Saul. A coroa de Saul era de ouro, de rubis. Mas eu digo uma coisa para você: a coroa de Saul valia muito menos que a coroa que foi colocada no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que foi uma coroa de espinhos. A coroa de Jesus não era de ouro, a coroa de Jesus não tinha rubi, a coroa de Jesus era de espinhos. Mas Jesus tinha uma coroa de espinhos na sua cabeça, porém a presença do Pai estava com ele. Saul tinha coroa de ouro, a coroa mais preciosa da sua época. Porém, a coroa de Saul já não simbolizava mais, significava mais nada, porque ele só tinha coroa e não tinha mais a presença de Deus. Tome cuidado, porque tem muita gente, olhe para cá, tem muita gente correndo atrás das coroas. As coroas que o mundo tem para dar: o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, a melhor posição, a fama, o dinheiro. Tem muita gente correndo atrás das coroas que o mundo dá, e muitos até as alcançam, mas se não tiverem a presença de Deus na sua vida, essas coroas não vão significar nada. Agora, em nome de Jesus, se você alcançar as coroas e não perder a presença de Deus, você vai ser diferente na sua vida. E é isso que eu profetizo, eu declaro sobre a tua vida nessa noite: coroa sobre a cabeça e a presença de Deus dentro de ti. Quem crê, aplaude Ele bem forte nessa noite. Até lembrei de uma canção que a gente cantava: eu não procuro por coroa. Lembrei agora. Então a preocupação de Saul era não perder a coroa. Agora a preocupação de Davi era não perder a presença. Quando você elege,
Quando você coloca a presença de Deus em primeiro lugar na tua vida, ainda que você tropece, ainda que você falhe, ainda que você erre, sempre haverá para você uma nova chance. Não, irmãos, eu estou dando algo para você aqui que eu não sei se você está pensando. Quando você elege a presença de Deus como mais importante, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você elege a presença de Deus como mais importante na sua vida, ainda que você tropece, sempre você terá a oportunidade de viver um novo tempo na sua vida. Davi pecou, irmãos, e pecou feio. Quem acha que foi feio o pecado de Davi? Levante a mão. Quem acha que foi feio? Quem não levantou a mão, não acha que foi feio? Ele adulterou e ainda articulou a morte de alguém. Quem acha que o pecado dele foi feio? Feio, sujo, horrível. Vamos ser sinceros, na nossa carne, na nossa humanidade, nós diríamos, Davi tem que ser riscado do livro da vida. Se nós fôssemos o juiz, nós iríamos dizer, para Davi não tem que ter chance. Olha o erro dele, coisa feia. Mas Davi tinha esse segredo. Embora Davi tivesse uma coroa sobre a sua cabeça, embora Davi vivesse num palácio, quando ele está sentindo o peso do seu erro, a sua preocupação não é, eu vou perder o carro, eu vou perder a casa da praia, eu vou perder a casa da serra, eu vou perder a fazenda, eu vou perder a empresa, eu vou perder a coroa, eu vou perder o palácio, eu vou perder o título de rei, eu vou perder a minha posição diante dos homens, eu vou perder o meu lugar de destaque. Essa não foi a preocupação dele. Quando Davi está carregando o peso da culpa, quando Davi está vivendo esse momento tão complexo e difícil, e ele quer viver um momento novo, ele quer sair daquela situação, a única preocupação de Davi é, Senhor, não retires de mim a tua presença, posso perder tudo, quer me tirar os bens, me tira, quer me tirar o título, me tira, só não retira de mim a tua presença, porque o mais importante para mim é a tua presença na minha vida. É isso que mexia o coração de Deus. Vou ser sincero para você, nós, não estou dizendo vocês, estou dizendo nós, a nossa maior preocupação é perder os bens. O que mais nos preocupa é perder os bens materiais. O que mais nos preocupa, nós, é perder coisas. Ai, pastor, não estou nada bem, o que foi? Estragou meu liquidificador. Pastor, eu estou arrasado, eu estou destruído, o que foi? Estragou meu carro. Pastor, eu estou destruído, queimou a minha TV de plasma, nova, estragou. Nosso maior medo é perder coisas, o nosso maior medo é perder pessoas. Fulano, pastor, fulano não quer mais falar comigo, fulano me bloqueou no Facebook, não sei o que aconteceu, fulano me bloqueou no WhatsApp. Mas Davi era diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando para você? A maior preocupação de Davi era perder a presença de Deus. Quando Deus vê isso, não importa o pecado de Davi. Quando Deus vê isso, Deus olha o coração dele e diz, eu não consigo resistir Davi.
e falhou. Davi pecou. Mas o Davi coloca o meu reino em primeiro lugar. Davi queria viver um novo tempo na sua vida. Ele está passando por um momento difícil. E ele diz: não me lance fora da tua presença, e nem retires de mim o teu espírito. Versículo 12, eu estou indo para o final. E Davi diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e me sustém com espírito voluntário. Diga comigo: torna a dar-me a alegria da salvação. Por que Davi está pedindo isso para Deus? Porque Davi perdeu a alegria. Ele está vivendo aquele momento do peso, da vergonha. Ele precisa viver um novo tempo na vida dele. Então ele pede a Deus: torna a dar-me a alegria da salvação. Olha que extraordinário é isso. Olha que forte é isso. Quando Davi diz assim, torna a dar-me, significa me dar de volta aquilo que eu já tinha. Porque só pode retornar ou tornar aquilo que já foi. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Ele está pedindo: torna a dar-me, porque ele está dizendo assim, eu perdi. E amados irmãos, esta é a maior dificuldade das pessoas. É cair em si às vezes e reconhecer aquilo que foi perdido. Davi perdeu a alegria da salvação. E ele reconhece isso. O mais duro que pode acontecer conosco, o mais difícil que pode acontecer conosco, é quando nós perdemos algo de Deus e nem estamos sensíveis ao que foi perdido. E abra bem os teus ouvidos para o que eu vou te dizer agora. Grande parte das pessoas que estão dentro das igrejas, elas perdem as coisas de Deus e nem se perceberam ainda que perderam. Muitas das pessoas que estão dentro das igrejas já perderam muitas coisas de Deus que o tinham e ainda nem o perceberam. Por quê? Porque estão entretidas, envolvidas, porque estão anestesiadas com as coisas deste mundo. Estão apenas anestesiadas com o dia a dia, com ter, com adquirir, com correr atrás da máquina, com isso, com aquilo. E Deus já não fala mais ao seu espírito, mas já nem perceberam. Já não sentem mais a alegria do Espírito Santo e já não perceberam. Já não se quebrantam mais em oração, já não derramam mais as suas lágrimas, quando no momento do mover do Espírito Santo, já não derramam mais as suas lágrimas e não o perceberam. Já não escutam mais a voz de Deus falar com elas através da pregação. A Bíblia fala que nós não podemos perder o primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Quando você recém estava convertendo, que quando você chegou na presença de Deus, naquela simplicidade, a pregação era pregada, e quanto mais o pastor pregava, mais você queria que o pastor pregasse, porque você ouvia Deus falando diretamente com você. E quando a pregação era pregada, você dizia: Deus falou comigo nessa noite, e você tinha certeza que era Deus que estava falando contigo. Só que o tempo passa e nós começamos a tratar tudo como natural, e já não conseguimos mais ouvir a voz de Deus pela pregação da palavra. Lembra no primeiro amor, que quando você chegava na igreja e de repente os irmãos começavam a adorar e puxavam uma canção: digno de glória. Era só começar a canção e as lágrimas já desciam no teu rosto, e você já se arrepiava,
E você tinha vontade, pastor, eu tenho vontade às vezes de me ajoelhar, eu tenho às vezes vontade de deitar no chão, eu tenho às vezes de ficar só falando para Deus que eu amo Ele, porque você o sentia. Na hora do apelo, você atendia todos os apelos. É como aquele irmão que ele não recusa apelo nenhum. O pastor diz assim: vem aqui você que tem um problema no útero, que eu quero orar por você. E o irmão gosta tanto de oração, que ele é homem, mas ele vai lá na frente mesmo que a oração seja pelo útero. Eu já vi isso acontecer. Deus vai curar o útero de alguém, vem aqui na frente. Vai até o homem na frente, ele quer uma oração pelo útero dele, porque ele quer tudo. E a pessoa vem em todos os apelos, ela sempre vem à frente, e ela chora, e ela cai tocada pelo Espírito, o Espírito toca, e ela cai ao chão, ou ela pula, ou ela fala em línguas, ou ela se quebranta, e ela sente Deus. Muitos vão perdendo de Deus, e nem o percebem. E às vezes estão dentro da igreja, só no piloto automático. Estão dentro da igreja, só de uma forma religiosa. Já não ouvem Deus, já não sentem Deus, já não se quebrantam mais, já não são mais tocadas por Deus. Quantos querem viver um tempo extraordinário de Deus na sua vida? Às vezes, o caminho para avançar é voltar atrás. Pegou isso que eu estou falando para você? Às vezes o caminho para avançar é o retornar. Apocalipse diz: lembra de onde tu caíste. Às vezes o caminho para viver avanços, às vezes para viver um tempo destravado na tua vida, tudo o que você precisa é voltar atrás. Pastor, o que você está dizendo com isso? Voltar ao primeiro amor, voltar à simplicidade, voltar a ter aquilo de Deus que você tinha, e que talvez o costume, a religiosidade, as lutas, o dia a dia foram roubando de você. Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo nessa noite? Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo nessa noite? Davi quer viver algo diferente, e ele pede: o Senhor, torna a dar-me. Eu quero de volta. Levante a sua mão ao céu, baixe a sua cabeça, levante a sua mão ao céu, repita comigo assim: Senhor, não, melhore muito isso, diga: Senhor, eu quero de volta tudo aquilo que o Senhor me deu. Restitui a minha fé, restitui a minha unção, restitui o teu poder e a alegria da salvação na minha vida. Aplauda o Senhor nosso Deus. Louvor pode vir. Tornar, pedir para Deus é reconhecer o que foi perdido. Pedir para Deus trazer de volta o que foi perdido. É entender que o nosso problema nunca está naquilo que a gente perde. O nosso problema é quando a gente não busca de volta o que se perdeu. E Deus tem um novo tempo na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer em você. E certamente Deus está falando com pessoas essa noite. Para você viver isso, você precisa buscar de volta a alegria da salvação. Buscar de volta a tua fé. Pastor, eu perdi a fé na caminhada. Eu esmoreci, eu enfraqueci. Mas em nome de Jesus, você não está aqui em vão. Ninguém está aqui em vão. Nós estamos aqui para Deus destravar um novo tempo na nossa vida. Fica de pé aí onde você está.
Enquanto o louvor se prepara, fique de pé. Oh, em nome de Jesus. É tempo de coisas novas. É tempo de novidades do céu. É tempo de Deus destravar muitas coisas na sua vida. E nesta noite o Espírito Santo já está operando. E nesta noite o Espírito Santo já está ministrando neste lugar.